Olá, caro convidado. Se aproxime. Eu me chamo Rosália e hoje lhe contarei uma história. Aqui, entre velas e sombras, moram contos que não encontraram o descanso, sonhos que atravessaram o tempo e vozes que ainda esperam ser ouvidas. Este é um lugar de amor profundo, de lembranças e de silêncios que observam. Se você entrou, é porque algo também chamou por você. Seja bem-vindo aos Contos de Carmélia. O conto de hoje é O Palacete onde o tempo me espera. No coração antigo de São Paulo, existem ruas que parecem ter feito um pacto silencioso com o passado. Elas permanecem, resistem, como se o tempo, ao passar por ali, tivesse diminuído o passo. Como se os relógios naquele trecho da cidade marcassem segundos mais longos. Como se o concreto ao redor soubesse, mas não ousasse invadir. Há algo nessas ruas que não se explica. Uma quietude que não é paz, um silêncio que não é vazio. E quando alguém cruza por elas pela primeira vez, quase sempre sente uma nostalgia estranha. Agora, caminhe um pouco mais comigo. Vire à esquerda, logo depois da padaria. Ignore o som dos ônibus na avenida principal. Ele vai ficando mais fraco, quase inexistente. A rua é estreita. Os paralelepípedos guardam pequenas poças onde o céu se reflete como um espelho turvo. As árvores se inclinam formando uma alameda discreta, como se protegessem algo do olhar da cidade cinzenta. Ali, entre dois prédios modernos que parecem deslocados demais, resta um único casarão antigo, porém muito bem cuidado. Sua fachada alta, janelas compridas demais para paredões atuais e uma porta de madeira escura que nunca parece totalmente fechada. É ali que a nossa história começa. Houve um tempo em que aquele casarão foi residência de nobre família paulistana. Dizem que seus salões já abrigaram concertos e saraus, jantares formais e bailes que atravessavam a madrugada, onde taças de cristais tilintaram sobre a luz dos lustres. Hoje, o endereço abriga uma livraria com cafeteria. Livros ocupam os antigos salões. O aroma de café fresco se mistura ao perfume antigo de madeira encerada. Conversas baixas substituíram a música dos bailes. Quando eu era criança, por vezes me sentava naquele jardim encantador, sentindo o perfume das flores, da grama recém-cortada, apreciando o silêncio. Mas era justamente nesse silêncio que algo me prendia. Do outro lado da rua existe um estacionamento. O asfalto rachado, linhas apagadas pela falta de manutenção, um muro baixo manchado pela chuva e pela poluição. Nada ali parecia especial. E ainda assim, era daquele lado que vinha a sensação. Uma ausência estranha, como quando alguém sai de um cômodo e o ar demora a aceitar. Às vezes, quando eu permanecia sentada no jardim, tinha a impressão de que o estacionamento não era plano, que ali já existira algo mais alto, mais imponente, como se o espaço guardasse a memória de paredes que não estavam mais ali. Meus olhos percorriam o vazio, tentando encaixar uma forma invisível, tentando lembrar de algo que eu nunca tinha visto. E havia momentos, muito breves, em que eu quase conseguia. Um contorno contra a luz da tarde, uma sombra que não pertencia a carro algum, a sensação de uma fachada inexistente projetando presença onde só havia concreto. Por muitos anos, caminhei por aquela rua carregando essa inquietação silenciosa. Hoje eu entendo que o vazio também pode ser uma lembrança e que nem tudo que desaparece deixa de fato de existir. Foi já adulta que o sonho veio pela primeira vez. Eu caminhava pela rua antiga, como quem retorna de um trajeto memorizado pelo corpo,
A cidade estava mergulhada em uma noite silenciosa. Uma leve neblina pairava sobre os paralelepípedos, desfazendo os contornos do mundo. Segui até onde, na realidade, existe apenas o estacionamento. Mas naquela noite, não havia asfalto ou paredes gastas. Havia um grande portão de ferro adornado, imponente, com seus arabescos enfeitando. E ele estava aberto, aberto como se me aguardasse. À minha frente, estendia-se um jardim encantador. Um caminho de pedras claras conduzia a um pequeno borboletário, delicado, como um coreto de vidro. Rosas se inclinavam em canteiros perfeitamente cuidados. Suas pétalas aveludadas misturavam-se ao perfume característico. Uma fonte no centro do jardim finalizava o cenário com bancos de ferro à sua volta. No alto de uma pequena escada de mármore estava ele. Um rapaz elegante de postura ereta, roupas que pareciam de outro tempo. O seu rosto não me era estranho, muito pelo contrário. Havia nele uma gentileza familiar. Era como reencontrar alguém que nunca me fora apresentado. Ele me olhou com um leve sorriso, como quem recebe alguém pontualmente, e disse com a sua voz serena: "Boa noite." Sempre pontual. "Venha, as meninas já estão esperando por você." Eu o segui, hipnotizada, com todas as informações que meus olhos recebiam. Quando subimos a escada de mármore, pude visualizar a varanda com seu piso de ladrilho português, o que deixava claro que a família era abastada e cuidadosa com cada detalhe daquela casa. À nossa frente, erguia-se uma grande porta de madeira escura. E antes que ele a tocasse, eu soube. Aquele era o lugar que me chamava a atenção desde criança, sem se mostrar a olho nu. O lugar que o estacionamento havia tentado esconder por tanto tempo. Ao atravessar a porta, deparei-me com uma grande sala de estar. A luz ali não vinha de um lugar específico. Parecia simplesmente existir no ar, difusa, suave. A sala era composta por paredes acinzentadas, deixando o espaço mais neutro, formal. Ao fundo, outra escada de mármore conduzia ao andar de cima, onde haviam quartos e varandas. À direita, um corredor largo levava à ala da cozinha, ao jardim interno e aos lavabos. À esquerda, haviam salas de apoio, um escritório e um salão de baile. Era estranho para mim, pois, dentro da minha mente, eu sabia onde cada canto levava a cada sala, onde cada escada levava a cada andar. No centro da sala, havia um sofá de madeira entalhada, com um estofado floral. À sua frente, uma mesa de centro, e sobre ela, um vaso de prata era enfeitado com flores em tons pálidos. Um senhor elegantemente vestido estava sentado ali, lendo um jornal. A data impressa no topo da página era clara. O ano era 1892. Ao erguer os olhos e me ver, ele sorriu com uma alegria serena. Não havia surpresa em sua expressão. O que havia ali era reconhecimento, carinho. Meu olhar percorria cada detalhe daquele palacete, como se minha memória soubesse o que os meus olhos ainda estavam tentando aprender. Eu sabia onde cada móvel deveria estar, onde cada quadro pertencia, onde os bibelôs encontravam equilíbrio. Como se eu já tivesse caminhado por ali inúmeras vezes. Quando voltei o olhar para o rapaz ao meu lado, ele me observava com um sorriso discreto, como se acompanhasse os meus pensamentos, como se soubesse o que se escondia dentro do meu íntimo. "Nós estávamos esperando você," ele disse com naturalidade. "Minhas irmãs estão ansiosas. Afinal, hoje é o baile das meninas." Baile. A palavra ecoou dentro de mim. Mas então, meus olhos encontraram em um pequeno canto da sala
um espelho de moldura prateada. Algo em mim se acendeu. Uma ansiedade com um misto de curiosidade súbita, uma pontada de alerta que fazia o meu coração disparar. A ponta dos meus dedos gelaram. O rapaz percebeu. Você quer se ver? Como é aqui? Ele perguntou com suavidade. Você pode olhar o espelho, mas rapidamente. Essas coisas aqui não são permitidas. Não neste plano. Eu assenti com a cabeça. Era como se a minha voz não pudesse sair. Eu queria dizer que sim e correr, mas eu apenas assenti. Aproximei-me do espelho cuidadosamente, como quem se aproxima de algo proibido. Levantei o olhar devagar para o reflexo e pude ver um vestido verde escuro, o colo delicado adornado por um simples colar. Longos cabelos escuros e ondulados caíam sobre meus ombros. Toquei sentindo o tecido, o pingente do colar, até a minha pele. Meu pescoço parecia mais alongado do que o normal, o corpo mais alto, mas meu rosto não se revelava por completo. Era como se uma suave névoa cobrisse os meus traços, como se o espelho soubesse algo que eu ainda não deveria saber. Antes que eu pudesse compreender, ele chamou por mim, me despertando de meus pensamentos. Será que eu posso ter o prazer de lhe acompanhar até o salão? Mais uma vez eu assenti, e antes que cruzássemos completamente a sala de estar, o senhor fechou o jornal com calma, como quem conclui uma leitura já conhecida. Levantou-se com postura impecável, apoiando-o cuidadosamente sobre a mesa. Uma dama não deve caminhar sem seus fiéis guardas, não é mesmo? Disse ele brincando em um tom de voz grave e gentil. Ele se juntou a nós. Me senti tão bem, apoiada no braço desses dois cavaleiros. Uma sensação tão boa, tão doce, invadia todo o meu ser. Enquanto caminhávamos, uma dúvida não parava de me corroer. Os nomes dos meus anfitriões. Eu sentia que sabia, procurava dentro de mim, mas a falta da lembrança me deixava ansiosa. O rapaz ao meu lado, mais uma vez, como se pudesse ler a minha mente, se inclinou levemente em minha direção e sussurrou. Compreendo a sua confusão, disse ele com calma. Ele fez então um gesto contido, apoiando a mão sobre o próprio peito. Permita-me relembrá-la. Meu nome é Antônio, meu pai, Luiz. Antônio, Luiz. Repeti baixinho. O nome me soou familiar, como se já tivesse sido pronunciado tantas vezes, de tantas formas. Enquanto caminhávamos, os dois conversavam comigo como se retomassem uma conversa interrompida apenas por algumas horas. Falávamos das roseiras que floresceram antes do previsto, da reforma discreta feita na ala oeste, do cheiro de tinta nova no portão principal. Claro, do entusiasmo das meninas com o baile daquela noite. Eu ouvia e entendia, não como quem aprende algo novo, mas como alguém que relembra. A casa tem estado em perfeita ordem, comentou o senhor com satisfação contida. Como a senhorita sempre prezou. A frase pairou no ar por alguns segundos. Como sempre prezei. Mais uma vez, a sensação de pertencimento me invadia. Antônio lançou um olhar breve e divertido. Estávamos ansiosos pela sua volta. Ao qual Luiz completou. Você faz muita falta nessa casa, menina. Seguimos pelo corredor de madeira escura, onde os quadros na parede nos observavam em silêncio. Os retratos pareciam ligeiramente mais nítidos à medida que passávamos, como se recuperassem a cor. E à medida que avançávamos, uma sensação delicada se instalava em mim. Não era medo, era saudade. Antes de chegarmos ao salão, Luiz fez breve pausa. Minha querida, permita-me lhe mostrar o meu novo hobby. O senhor abriu com entusiasmo uma porta lateral. Lá dentro
Haviam chapéus elegantes que repousavam sobre suportes altos, moldados com precisão, quase que arquitetônica. Feltros escuros, chapéus de palha, chapéus com laços discretos e abas perfeitamente curvas. Eu terminei este aqui ontem, disse orgulhoso, ajustando uma das peças com cuidado. Não lembra o estilo de um grande arquiteto vizinho nosso? Havia algo curioso como ele dizia nosso. Era como se eu tivesse participado de cada escolha feita naquela casa, cada detalhe. Nós seguimos adiante. O grande salão se abriu diante de nós como um suspiro contido. O teto era alto, com molduras trabalhadas que desenhavam arabescos suaves. Lustres de cristal pendiam como constelações, espalhando uma luz morna que fazia o mármore do piso refletir como espelho. Cortinas longas em tom marfim tocavam o chão, e o ar tinha perfume de rosas recém-colhidas do jardim. Antes que eu pudesse absorver tudo, eu ouvi vozes, risos leves, passos apressados no corredor, e 2 nomes vieram à minha mente antes mesmo que eu as visse: Elizabeth e Angélica. Elas surgiram como quem atravessa uma lembrança. Vestiam vestidos claros que lembravam camisolas, tecidos leves que dançavam ao redor das pernas. Os cabelos soltos caíam pelas costas em ondas naturais. Os rostos angelicais eram iluminados por uma alegria genuína. O abraço, esse veio antes das palavras. Era um carinho apertado, urgente, saudoso, até demais para um reencontro comum. Que saudade, disse Elizabeth, a mais nova, enterrando o rosto no meu ombro. Nós estávamos te esperando há tanto tempo, completou Angélica, segurando as minhas mãos com firmeza, como se temesse que eu escapasse. Elizabeth tocou nos meus braços, chamando a minha atenção. Você viu? Viu o que papai fez no jardim? Um borboletário! Ele seguiu seu conselho, construiu isso para nós. E agora sempre lembraremos de você. Eu sorri querendo chorar. Sentia meus olhos encherem de água, mas de uma felicidade imensa. Meu coração se aqueceu de uma forma tão dolorosa. Aquela família me fazia bem. Havia amor, carinho, cumplicidade, uma alegria suave e profunda. E ainda assim, algo em mim sabia que eu não podia ficar. No canto da sala, um músico nos aguardava sentado diante de um piano. Suas mãos estavam repousadas sobre as teclas, sempre atento, como se já soubesse o momento exato de começar. Ao sinal discreto de Luiz, o músico iniciou uma valsa suave. Não era um baile formal. Era quase como uma festa do pijama vestida de elegância. Dançávamos como crianças, trocando os pés e rindo a cada tropeço. As saias se abriam graciosamente. Elizabeth exagerava nos giros e Angélica tentava conduzir como uma dama experiente. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ela repetia. E eu me deixei levar. Não como visitante, não como convidada, mas como alguém que já pertencia àquela casa. E enquanto girávamos sobre o brilho do lustre, eu compreendi silenciosamente. Aquele não era um baile para celebrar o presente. Era uma memória. Uma memória que se recusava a desaparecer. Antônio e Luiz saíram da sala discretamente, deixando-nos a sós, à vontade para brincar durante o tempo que nos era permitido. Em certo momento, Angélica me girou, me fazendo parar em frente a ela. De repente, algo mudou. As cores tornaram-se mais frias. O dourado do lustre perdeu totalmente o seu calor. Um ar gelado percorreu os corredores, como se as portas e janelas estivessem abertas. Angélica me trouxe para mais perto. Uniu nossas palmas das mãos e o seu sorriso desapareceu.
Está na hora. O sol já vai nascer, disse Angélica em um tom baixo. Ela se aproximou com cuidado, como se cada passo pudesse romper um fio invisível entre nós. Segurou meu rosto por um instante, não como quem simplesmente se despede, mas como quem grava uma memória na pele, na alma. E então sussurrou, tão baixo que parecia falar diretamente ao meu coração. Escuta, por favor, vá até o fim do corredor, passe pela sala, siga em direção à cozinha e saia pela porta que dá para o jardim. Por favor, se você acabar vendo alguma cena estranha, não repare, siga o seu caminho. Saia daqui antes que o sol nasça. Houve uma pausa. Ela mantinha um olhar dentro dos meus olhos, como se implorasse para que eu seguisse cada instrução sem falhar. Seus olhos brilharam, úmidos, firmes. Seus dedos apertaram o meu rosto mais uma vez, como se implorassem para que eu compreendesse o que ela queria dizer. Vá e não olhe para trás, custe o que custar. O último vá não saiu apenas de sua boca. Ele ecoou pelas paredes, pelo teto, pelo chão, como se a própria casa repetisse a ordem em lamento. Só deu tempo de ver elas sorrirem uma última vez. E então, elas desapareceram, como uma névoa ao amanhecer, dissolvendo-se no ar, deixando apenas a ausência onde antes havia calor. O salão escureceu. As luzes se apagaram uma a uma, como velas sopradas por uma presença invisível. Os corredores silenciaram. Um silêncio pesado tomou conta de tudo. Restou apenas a minha respiração, irregular, meu coração acelerado, e o único som que se ouvia era o dos meus passos apressados. Eu sabia que precisava sair dali o quanto antes. Segui em direção à cozinha, como Angélica havia me dito. No caminho para a saída, a casa parecia diferente. Estava mais velha, desgastada. Os corredores antes iluminados e elegantes pareciam mais longos, escuro. O ar cada vez mais pesado dificultava a minha respiração. O mármore antes espelhado estava agora sujo, sem brilho. O papel de parede amarelado e rasgado, como se décadas tivessem passado em poucos segundos. Ao entrar na cozinha, meu corpo se enrijeceu. 2 serviçais estavam ali, apoiadas na mesa, congeladas. As bocas estavam entreabertas, a pele pálida, mãos suspensas no meio de um gesto inacabado. O olhar vazio que me trazia grande desconforto. Passei por elas com cuidado, sentindo um arrepio percorrer a minha nuca. Havia algo inquietante naquela cena, uma imobilidade perfeita, como se fossem estátuas esquecidas no tempo. Por um instante, tive a impressão de que os seus olhos me acompanhavam, mas evitei encará-las. Pela janela, o céu começava a clarear, em um azul pálido e nublado, uma manhã sem promessas, como se o dia amanhecesse sem vontade. A porta da cozinha rangeu. Abriu-se lentamente. Confesso que hesitei. Uma vontade quase insuportável de olhar para trás cresceu dentro de mim, de correr de volta para aquela sala, de chamar por elas, por ele, por aquele lugar que me acolhera como se eu sempre tivesse pertencido ali. Mas a voz de Angélica ecoou na minha memória. Não olhe para trás. Vá! Eu me concentrei na saída. O peso das 2 serviçais ainda me observando só me deu um pouco mais de combustível para poder sair daquele ambiente. Me concentrei na saída e atravessei a porta. Ainda sentia o olhar das 2 serviçais me seguindo. Eu desci as escadas, atravessei o portão de ferro,
Senti o metal frio sobre os meus dedos. Frio demais para ser uma lembrança. Cruzei a rua com passos que pareciam não tocar o chão. O ar da manhã carregava uma sensação apática, quase sem cor. Atrás de mim, o jardim ainda respirava em silêncio. Só então, já do outro lado da rua, eu me permiti virar. Não foi um gesto brusco. Me virei lentamente, relutantemente, como quem abre os olhos depois de um sonho que outrora fora bom demais. O balacete ainda estava lá, imenso, silencioso, suspenso entre a noite que partia e o dia que chegava. Por um instante, tive a impressão de ver movimentos atrás de uma das janelas. Um contorno claro, talvez um vestido, talvez um reflexo de luz. E então começou. Aos poucos ele foi esmaecendo. As luzes internas perderam intensidade. Primeiro como se alguém, quarto por quarto, estivesse apagando lembranças. Depois as janelas, que deixaram de refletir o céu. As paredes antes sólidas tornaram-se opacas. As linhas da fachada perderam definição. O mármore da escadaria pareceu dissolver-se no ar como uma poeira fina. O jardim foi o último. As rosas perderam o brilho. O meu borboletário tornou-se translúcido. A fonte secou. O portão de ferro foi a última coisa a resistir. Ele ficou ali por um segundo a mais, como se me observasse, como se aguardasse eu voltar correndo. E então, ele também se apagou. E onde antes havia história, música, perfume e vozes, restou apenas o estacionamento, as linhas brancas quase imperceptíveis no asfalto, o concreto frio, a banalidade móvel de um lugar cinzento e vazio. E eu acordei. Acordei com o coração pesado, como se tivesse deixado alguém esperando a porta. E o mundo seguiu. Igual. Um carro passou, um pássaro pousou em um muro, os vizinhos saíram para cuidar de seus afazeres e a antiga rua voltou a ser ela mesma. Desde então, toda vez que eu passo por aquele estacionamento ou me sento no pequeno jardim da cafeteria, eu sinto um silêncio diferente. Agora, não é mais o vazio, é espera. Ainda sinto o coração apertado, pesado, de uma saudade que não faz sentido existir, até aquela visita. E até hoje, a pergunta que permanece é: quem sou eu naquele lugar? Quem são eles para mim? E por quê? Por quê? Mesmo com o tempo passando, mesmo com o mundo mudando, eu sinto que eles ainda me esperam. Algumas histórias terminam, outras apenas se recolhem. Se algo desta narrativa permaneceu com você, eu peço que deixe a sua presença aqui. Curta esse vídeo, ative o sininho e conte nos comentários o que sentiu ao ouvir essa história. Se desejar continuar, outros contos estão aguardando por você. E se quiser levar um fragmento desse universo para o seu mundo, visite o nosso ateliê online, Flores de Carmélia. Lá, as criações nascem das mesmas histórias que habitam estes relatos. Apague a vela quando estiver pronto. E lembre-se, nem toda presença se despede. Até o próximo conto.